Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Tema de hoje: conselho. Texto bíblico, Provérbios capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Edificar um lar é uma tarefa que demanda muita dedicação e sabedoria. Sim, porque atender às necessidades dos filhos e do cônjuge às vezes é muito desgastante. E é justamente por conta do desgaste que muitos casais colocam tudo a perder na relação conjugal familiar. Dentre muitas dificuldades que me são apresentadas em aconselhamentos familiares, uma das que mais me chamam a atenção é a falta de sabedoria, sensibilidade e sensatez. Há muitas situações complicadas em nossas vidas e relacionamentos que são criadas por nós mesmos. São poucos os casos em que o problema foi criado por uma influência externa. Geralmente, em muitos casos, nós mesmos criamos nossos monstros. Esses grandes monstros que aterrorizam nossos lares quase sempre são nossos pequenos errinhos de estimação. São atitudes e palavras que num primeiro momento parecem ser inofensivos, até que, com o passar do tempo, vão se tornando em feras indomáveis, desgastando e destruindo os relacionamentos do lar. Nessas horas, há pouco o que fazer. Há casos que infelizmente não dá para fazer mais nada, pois tudo foi tragado por aquele pequeno errinho insignificante que com o tempo tragou aquilo que de mais precioso tínhamos: nossos relacionamentos familiares. O livro de Provérbios é um chamado à sabedoria, à sensatez, à ponderação. No primeiro capítulo, o autor diz o seguinte, abre aspas: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o conhecimento, fecha aspas. No capítulo 14, versículo 1, o autor alerta as mulheres à sabedoria. Mas, antes de detalhar sobre o dever das mulheres, vamos ler a epístola escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 28. Abre aspas: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, fecha aspas. Preste atenção aqui, homem. Sim, você mesmo. Para que a igreja de Cristo se tornasse santa, purificada, gloriosa, sem pecado e sem culpa, Cristo amou a igreja e se entregou à morte por ela. Então, para que a mulher seja sábia a ponto de edificar a casa, é preciso ter a cooperação do marido em tudo. O marido sábio, ou seja, aquele que busca a sabedoria da qual o livro de Provérbios está falando, consegue estruturar a sua casa, a sua relação conjugal e as relações familiares em todos os âmbitos.
O marido sábio consegue discernir a hora certa de falar, a maneira certa de comunicar, o momento apropriado para corrigir. O marido sábio, ao estudar a palavra de Deus, que é a fonte da sabedoria relacional, vai se apropriando de valores, sensibilidade, amabilidade e assim edifica a sua casa sob alicerces inabaláveis. Daí você faz a pergunta: se eu fizer isso, o meu lar será perfeito? Não, de maneira nenhuma. Apenas implica no lar que terá bases firmes para suportar as crises naturais da vida e dos relacionamentos. Não adianta a mulher ser sábia em busca de edificar a casa se o marido não cumprir o seu papel. Efésios capítulo 5, versículo 33, parte A, abre aspas: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, fecha aspas. Um lar onde não há sabedoria nem no marido e nem na esposa estará sujeito a ser destruído. E isso poderá acontecer porque tal pessoa não estará preparada para responder às demandas relacionais, emocionais e espirituais quando as crises chegarem, visto que os alicerces nos quais o lar foi construído são superficiais demais para suportar as tempestades da vida. Aliás, algumas tempestades que nós mesmos criamos quando não temos a orientação do Senhor. E ouvinte, ao ouvir esta pergunta, responda para si mesmo: você tem contribuído para a edificação de seu lar? Você pode até perguntar: como ordenar e instruir uma casa em nossos dias? No programa de amanhã, daremos sequência a este abençoado tema. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Poderoso Deus, majestoso Senhor e Salvador, agradeço a Ti pela oportunidade em poder falar contigo através da oração. Agradeço a Ti, meu Deus, por esta oportunidade em aprender mediante a Tua palavra sobre como exercer o meu papel no meu lar. Peço a Ti, meu Pai, orientação a cada dia para que eu possa sempre estar meditando na Tua palavra. Intercedo a Ti, meu Deus, por cada família representada por este ouvinte que me ouve nesse instante. Que a Tua bênção estejam com todos. É a minha oração e meu pedido. Peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. E ouvinte, não perca amanhã a sequência desse tema. E lembre-se, o casamento exige dos cônjuges o cumprimento com dignidade das promessas de se amarem, honrarem, protegerem, ajudarem e de serem fiéis reciprocamente até que a morte os separe. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.